Sim, meus amigos, mais um vídeo aqui nesse maravilhoso canal e hoje para falar sobre fundos imobiliários. E você já se perguntou quantos fundos eu devo ter na minha carteira? tudo isso logo após a vinheta. Já deixei logo de cara a pergunta: quantos fundos de investimento imobiliário eu tenho que ter na minha carteira pessoal? Você já perguntou qual o número ideal? Se é 1, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é ter todos na minha carteira? Você já se perguntou isso? A gente quer conversar um pouco sobre isso agora. Nos fundos imobiliários a gente tem mais de 400 fundos e 15 segmentos, né? Olha a variedade. E quanto a gente deve ter? Bom, a minha opinião aqui, como microinvestidor, a gente que é pequeno, a gente tem que começar aos poucos. Se você viu o vídeo passado, eu foquei em ação para a gente começar com uma única empresa porque ela gera muita informação para você acompanhar. Nos fundos imobiliários, se você levar essa mesma filosofia, você vai ter menos dor de cabeça. O que a gente está falando aqui a gente fala para quem tem pouco dinheiro. Então, se eu tenho pouco dinheiro, eu não consigo comprar 10. É lógico, se você quiser, você pode comprar. Mas por onde eu começo? Eu tenho que começar pelo menos com um. Mais um. Pensa o seguinte, tem aquela história de colocar todos os ovos, o seu dinheiro, todo o seu capital em um único investimento. Se tiver algum problema, o que acontece se tiver algum problema? Você pode não receber esses dividendos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Que a ideia de ter fundos imobiliários é receber dividendos de formas recorrentes. Eu posso ganhar com a valorização da cota? É claro que eu posso. Isso vai acontecer? Pode acontecer com o fundo que eu tenha. Mas a gente tem que pensar aqui na questão de receber dividendos, que talvez eu entenda ser o mais importante quando a gente pensa em fundos imobiliários. Colocar todo o capital em um único fundo é um risco muito grande. Sim, se você é novo aqui no canal e está querendo saber mais sobre fundos imobiliários, se você já tem um, você pode estar naquele momento de querer mais, né? Você deve estar conhecendo. Se você já está nos fundos imobiliários, já conhece, até porque nos últimos anos tem se falado muito, né, Lucas, de Sim. fundos imobiliários. A gente tem o Maxi Renda aí, que já bateu mais de 1 milhão de cotistas. Então, vocês estão querendo saber, né? Eu já passei por isso, entrei lá, comecei com um, comprei o Maxi Renda, aí vi que entrou o primeiro dividendo aí no mês, aí dá aquela empolgação, você já quer ir para o segundo um fundo imobiliário, tá barato, você quer ir para o terceiro, então tem que ir com calma. Coloca no papel lá qual que é a sua estratégia, qual que vai ser os seus aportes mensais, quanto você tem de dinheiro sobrando, o que você quer fazer com esse investimento em fundo imobiliário. É para gerar uma renda passiva, é para, sei lá, pensar na aposentadoria. Tudo isso você tem que pôr na sua estratégia. E aí, pensando na questão de quantos ter, olha a ideia, pessoal. Se eu tenho um, eu estou muito concentrado. Se eu tenho muitos fundos imobiliários, eu acabei pulverizando não só a quantidade, porque vai ficar difícil de eu acompanhar. Imagina acompanhar nos detalhes 15 fundos imobiliários e pulverizando também, eu tenho um efeito de que, como é que eu vou comprar as cotas? Se eu tenho 20 e meu capital é baixo, quanto que eu vou comprar? Uma cota de cada? Ou se eu consigo comprar 3? É claro que você pode ter 10, sim, você pode ter 10. Mas aí dentro da sua estratégia de investimentos, então em um mês eu compro 3, o outro eu compro outros 3 que estiver mais interessante. Legal. E você também pode se deparar com aquele fundo imobiliário barato, né, abaixo de 10, abaixo de 20 reais, mas que tem lá o X% de dividendo de retorno, mas você tem outro fundo imobiliário de 90, 100 reais que cobre o provento 2 vezes ou 3 vezes aquele fundo imobiliário que tem um valor de entrada, um valor da cota mais baixo. Também analisa isso, né? Vale a pena eu ter um fundo imobiliário que paga 8 centavos, né? De, sei lá, 10 reais, 14 reais, ou um fundo imobiliário de 120 reais que me dá 80, 90 centavos de dividendo por mês. Também coloca isso na sua estratégia para ver se vale a pena você ter 3 grandes ou 5 pequenos, né? Vai da sua estratégia. Mas para ficar claro uma resposta para o investidor, que já que a gente está falando de quantos ter na carteira, então aqui eu vou colocar a minha visão. Então com um fundo eu tenho 100% da minha carteira exposto naquele fundo.
Eu estou falando de fundo imobiliário, você pode ter ações e renda fixa. Mas pensando aqui em fundos imobiliários, se eu tenho um, eu estou muito exposto só em fundos imobiliários. Neste fundo que eu apliquei, eu entendo que a partir de 3 eu consigo aí já ir reduzindo os meus riscos, porque eu vou ter por volta ali de 33% por fundo imobiliário. Se eu dividir de forma igual o meu dinheiro, o meu capital investido. Então, pessoal, faz essa conta, por exemplo. Então, se eu tenho 4 fundos, eu tenho 25% em cada, caso a distribuição seja igual, sempre pensando assim. Então, se eu tenho 5, 20%. Se eu vou para 10 fundos, aí eu tenho quanto? 10% em cada fundo. Então, quanto mais eu tenho, menor vai ser o meu risco em um determinado fundo, caso tenha problema. Mas ao ter demais, eu pulverizo, dificulta os meus aportes e o acompanhamento dos relatórios que eles trazem para nós. E é interessante essa diversificação, né? Até porque se você tem um fundo de papel, e aí o fundo de papel que está atrelado lá ao IPCA, o IGPM, tem uma variação menor e por esse motivo vai retornar pouco dividendo, então você já está protegido com outro de tijolo que dê uma valorização aí nos aluguéis, vai receber ou vendeu algum dos ativos lá e vai retornar aquele mês um pouco melhor, ou um que está atrelado a shoppings, os shoppings estão voltando. É verdade. E esse é interessante, né? Você ter 3, 5, dependendo da sua estratégia, e variados entre eles, como a gente já fez um vídeo lá atrás, né? Os de papéis atrelados em alguns índices, os de tijolo para cada segmento, shopping, galpão logístico, home office, ou escritórios, né? Os lajes corporativas, e por aí vai. Para ficar de maneira clara, caso você tenha dificuldade de entender a questão de é muitos fundos, é papel, é tijolo, aí tem fundo híbrido, tem laje corporativa, galpão logístico, as variedades, uma opção, caso o investidor queira, seria um FOF. Porque aí se eu quero escolher, começar com um para começar, eu quero começar, por onde eu começo? Eu posso começar, por exemplo, por um FOF, que é um fundo de fundos que ele já diversifica para mim, e há um FOF custando menos de R$10. Então eu posso começar por um FOF, justamente para eu começar a entender o mercado e como é que ele funciona. FOFs, eles tendem a pagar menos, porque você tem ali 2 tributações dentro dele, né? Dos fundos que estão dentro dele, que ele adquiriu, as cotas que ele adquiriu, e a própria tributação, o que cobra do gestor do FOF. Então você tem essas 2 cobranças incidindo em cima. Mas é um caminho também. Lembrando, nunca vai ser uma recomendação de compra. Compra esse fundo imobiliário que promete esse ano. Não, a gente não vai fazer isso. Você tem que seguir a sua estratégia, a quantidade de dinheiro que você quer investir, o que sobra para investir, né? A nossa estratégia aqui, a minha e a do Lucas, é a gente usar o fundo imobiliário como uma renda passiva. Ou seja, é um trabalho de formiguinha, de longo prazo. Você vai comprar uma cota, chega no fim do mês, 5 centavos. Não pode desanimar. Compra, vai comprando mais dentro da sua estratégia. Aqui, fundo imobiliário é pensando em 2, 5, 7 anos, 10 anos, para poder ter aquela esperada renda passiva, né? Pessoal, lembra, o dinheiro é seu, o dinheiro não é meu. O que eu faço com o meu dinheiro é uma responsabilidade pessoal minha. O canal aqui, a gente não quer te fazer comprar um determinado... A gente não quer te obrigar. A gente quer fazer você pensar a respeito dos investimentos para que você faça as suas próprias escolhas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, deixa aquele like, dá aquela comentada e compartilhe. Falou! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos.